Neste vídeo falo-te do que te pode ajudar a ficar mais confortável ou mais em paz com a opção de avançar com o tratamento com recurso à doação. E trago aqui alguns temas que podem ajudar a ganhar eventualmente assim mais espaço e mais aceitação desta opção no teu coração. Quero alertar que com isto não pretendo dar nenhum tipo de incentivo a que escolham este caminho de todo. Como disse no primeiro vídeo, esta é uma decisão muito importante que deve ser bem pensada, bem ponderada e decidida e que acima de tudo tem de ser tua, só tua. Sem todas essas interferências externas, sem o que os outros acham ser o melhor para ti, tem de ser a que tu achas ser a melhor. Claro que tendo em conta que eventualmente não é a que desejaste, a que idealizaste, mas a que se mostra agora mais possível para cumprires o teu sonho. Então, no fundo, este vídeo tem assim a intenção de te apontar em algumas direções que possam ajudar nessa reflexão, de sentir se esta opção é para ti, de como é que te podes sentir mais em paz com isso. E bom, um dos primeiros receios de quem avança para a doação é a perda do vínculo genético e as implicações que isso tem na condição física da criança, não é? De não ser igual, de ter um histórico de saúde que é desconhecido, de eventualmente poder ter potenciais doenças hereditárias que não se conhecem, de ter características que não desejarias, não é? Então toda esta parte genética, física, mas para além desta parte componente mais física, existe também a parte emocional, não é? As dúvidas de qual é que vai ser o vínculo, a ligação que se estabelece com a criança, quando não há esta genética que é partilhada. Será que eu vou sentir-me conectada com a criança? Será que ela se vai sentir conectada comigo ou será que eu vou sentir alguma diferença, ali qualquer coisa? Será que vou sempre sentir aquela pena da criança não ter a minha genética? E estes são alguns dos receios que também já falei contigo no vídeo sobre medos e receios da doação e se não o viste eu recomendo que possas também ver e um bocadinho entrar em contacto com eventualmente receios que também possam ser os teus. E trago aqui alguns pontos que te podem ajudar a trazer algumas respostas sobre estes temas. E a primeira, e que falámos no vídeo em que eu expliquei como é que é o processo mais clínico, mais médico da doação de ovócitos, é que as dadoras e os dadores, eles são alvo de muita avaliação médica, certamente muito mais avaliação do que provavelmente quem engravida naturalmente ou até quem faz uma fertilização in vitro. E para além disso, para além daquilo que já é avaliado normalmente, existem ainda testes genéticos adicionais que podem ser feitos no sentido de dar ainda mais informação sobre potenciais doenças genéticas. Portanto, é algo que também podes considerar se esse é um receio que tens muito presente. Para além disso, também posso aqui relembrar que as dadoras têm idade muito jovem e têm, por isso, mais probabilidade de terem ovócitos de boa qualidade, sem tanto risco de alterações cromossómicas. E sim, é verdade que não se conhece toda a história clínica da dadora e da família, mas mesmo se pensarmos, esta é uma informação também muitas vezes desconhecida na nossa própria família, na nossa própria experiência. Podem haver doenças que só se manifestam mais tarde ou que nenhuma outra geração antes teve. Então, tudo isto também é possível ter em conta e considerar quando se avalia esta opção e um bocadinho normalizar e tirar essa importância tão grande que colocamos. Quanto às presenças físicas, é interessante também pensar que tantos filhos biológicos nascem diferentes do pai ou da mãe ou até dos dois, não é? Sai com os olhos azuis da tia-avó ou com a expressão do avô, não é? Porque, na verdade, não é por ter o teu DNA que necessariamente vai ser igual a ti. E muitas vezes até as parecenças até vêm das expressões, não é? Dos comportamentos, da forma às vezes de falar, de rir. E isso vem do tempo e da presença que a criança passa com os pais e não vem propriamente do DNA.
Se tens estes receios mais emocionais, não é? De que será que vou amar a criança da mesma forma ou sentir que temos conexão, pode ser interessante darmos conta do quanto é possível amar alguém sem que haja um vínculo genético. E na tua vida, certamente, tens pessoas, o teu companheiro ou companheira, amigos, até animais de estimação, que podes amar e amar muito e não existe necessariamente uma ligação genética neste caso, não é? Não existe de todo. Eu sei que isto é senso comum e que não é nada de transcendente aquilo que te estou a dizer, mas às vezes é importante relembrar, não é? Que a nossa vida já é feita destas relações e que certamente que o facto de não partilharem contigo o teu DNA não diminui em nada a importância que estas pessoas têm na tua vida e a relação amorosa que tu tens com elas. Não é? Então, também é importante relembrar este facto. Outro tema importante que eu gostava aqui também de partilhar é a reflexão sobre o que é para ti ser mãe ou ser pai. O que é que significa para ti ser mãe? O que é que esperas viver quando fores mãe? Por que é que queres ser mãe? Quando visualizas a tua vida com o teu filho ou com os teus filhos, como é? Como é essa vida? E até te convido, se quiseres, até podes fechar os teus olhos e neste momento visualizar, quando pensas em ter um filho que desejas na tua vida, o que é que tu vês? O que é que estão a fazer? O que é que sentes? O que é que partilham? O que é que lhe dizes? Não é? E provavelmente as imagens que virão na tua mente não serão apenas ter alguém igual a ti, mas eventualmente aquela sensação de sentir, de entregar amor, o cuidar, o educar, o observar o crescimento, não é? Acompanhar as várias fases, o construir um projeto conjunto, o nutrir, aquele abraço quentinho, não é? Seja o que for para ti, mais uma vez a genética tem aqui pouco a dizer sobre isso, não é? Porque há tanto mais a ganhar com esta experiência do que comparativamente aquilo que se perde. A criança não partilha a genética, mas partilha o teu tempo com ela, partilha a tua nutrição, partilha o teu amor, partilha a tua presença, o teu exemplo, a tua experiência, o teu conhecimento, os teus valores e ensinamentos, não é? E isso é tão, tão enorme. E bom, isso era algo que eu te queria também trazer. E outro tema importante que quero partilhar é o facto de, por experienciares a gravidez do bebê, tu tens a possibilidade de estabelecer um vínculo que é muito precoce no tempo, que é desde aqueles primeiros momentos da vida dele, não é? Enquanto ele ainda está a ser formado no útero. E é importante conhecer uma ciência, que é a epigenética, que provavelmente já ouviste falar, e que nos traz aqui informações super interessantes para quem intenciona então ser mãe com doação de ovócitos. Epigenética é uma ciência que vem da palavra epi, que significa em grego em cima de, e genética. Portanto, é tudo aquilo que é além da genética. E é uma ciência que está em grande evolução e descoberta e que estuda como é que o contexto pode influenciar a expressão genética. Então, assim numa linguagem simples e amadora, claro, até porque não é a minha especialidade e falo de algo que é bastante complexo, mas aquilo que acontece é que nós trazemos a nossa informação genética, que é uma sequência de DNA, e isso não é alterável, mas sabemos que o ambiente que interage com a célula vai fazer ligar ou desligar genes, ou seja, vai influenciar a expressão desses genes. O que é que isto significa? O que é que isto significa na prática, não é? Pode haver, por exemplo, geneticamente, predisposição para determinadas doenças, vamos pensar aqui a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, que podem não ser expressadas, ou seja, não surgirem, pela adoção de estilo de vida saudável e por todo um ambiente que foi favorável nesse sentido. E se pensarmos, não é só do ponto de vista de saúde,
Mas também a ciência suspeita agora que até certas características físicas podem também ser influenciadas pela epigenética. A título de exemplo, poderíamos dizer que se um bebê tem maior probabilidade de ter olhos escuros e cabelos encaracolados, devido a uma carga genética que é fornecida por essa genética que é passada pelos dadores, essa possibilidade pode ser aumentada ou diminuída dependendo da influência da epigenética naquele bebê durante a gestação. Então é muito interessante porque quando temos o embrião a crescer dentro do útero da mãe, há uma comunicação permanente entre o útero da mãe, portanto o endométrio, e o bebê, não é? É o sangue da mãe que leva os nutrientes, as proteínas, as vitaminas, os minerais, tudo. É o líquido amniótico que nutre aquele embrião. Não é? Cada célula do corpo do bebê está a ser influenciado pela mãe. E é tudo isso, todo este ambiente que proporciona o crescimento gradual daquele bebê que se desenvolve no útero. Então, o que está mais do que comprovado é que o embrião é afetado muito, grandemente, pelo ambiente em que está, pelos estilos de vida da mãe, pelas suas emoções, pelas suas hormonas, porque existe toda uma interação fisiológica e emocional neste período, que é um período intrauterino, em que o bebê está dentro do útero, e depois também o da primeira infância, que é depois já do bebê nascer, e maioritariamente ali até aos seus 2, 3 anos. E este é um período que tem a capacidade de modular e de ditar como é que os nossos genes se vão manifestar a futuro ao longo da vida, independentemente de o bebê vir de um óvulo próprio ou de um óvulo doado. E isto é muito interessante e, inclusivamente, prova-se que esta programação pode ser passada até às 5 gerações seguintes. Ou seja, ainda que não seja geneticamente o teu DNA, o teu poder enquanto gestante e mãe, as tuas vivências, as tuas escolhas, o ambiente que proporcionas, vai influenciar geneticamente o teu filho. E não só o teu filho, mas os teus netos, os teus bisnetos, até 5 gerações depois. Isto é fantástico. E o que se sabe então é que os genes não se alteram, mas é que a verdade é que a sua expressão é modificada de contexto para contexto. O que significa dizer que a mesma criança criada no útero da mãe versus no útero da dadora seria uma criança diferente. Porque a saúde, a personalidade, aptidões, até características físicas, como disse, não é? E preferências da criança, vão ser definidas a partir do desenvolvimento no útero, como a mãe se relaciona com ela e com o mundo à sua volta. É fantástico, não é? Para além deste mundo fascinante da epigenética, também a nível de psicologia, já se sabe ainda há mais tempo, que é através dos nossos comportamentos, dos nossos exemplos, não é? Das nossas interações com a criança, que vamos acabar por influenciar a personalidade, o desenvolvimento e os valores, os interesses da criança. Portanto, isto para dizer que, sem dúvida, que o teu contributo no crescimento desta criança é enorme. E este é um ponto muito importante que acho que faz todo o sentido partilhar para quem de facto pensa nesta opção de doação de ovócitos. Outra coisa que também te pode ajudar a estar mais em paz com esta decisão é o de conhecer casos e testemunhos de quem já viveu esta experiência. Porque não há nada do que ouvir outras pessoas que conhecem a realidade, que passaram por isso, não é? Experiências reais. E aquilo que acontece é que na generalidade, acho que não vi ainda nenhum testemunho que não fosse neste sentido, de mães que dizem que logo na barriga e mesmo depois, quando o bebê nasce, todos os receios que tiveram antes de passar à tomada de decisão se desvaneceram. Que a conexão que sentem com a criança é incrível e que é provavelmente igual à que se sente como qualquer outra mãe sente com o seu bebê. Não é? E é muito interessante nestas partilhas perceber que os desafios, as vivências
da realidade com estas crianças não são em nada diferentes daquelas que acontecem em pais com filhos gerados da sua genética. E isto traz muita normalidade e também muita tranquilidade, porque são de facto pessoas que já viveram isto e que trazem o seu testemunho para reforçar este sentimento, que é uma dúvida, não é? Para quem equaciona esta opção. Em relação a um dos maiores receios que se colocam, que tem a ver com o contar ou não contar à criança, qual a reação, como é que vai ser, não é? É muito importante perceber que este é um receio muito natural e que de alguma forma vai estar presente a par de uma quantidade infindável de outros receios que se colocam quando se é pai ou quando se é mãe. E sobre este tema em particular, saber que existem pessoas, que existem livros, que existem estudos que podem ajudar neste caminho de reflexão sobre qual é que é o melhor momento, como contar à criança, o que dizer, traz muita segurança saber que existem estas ajudas. Podes não saber ainda como fazê-lo, mas certamente vais perceber como fazer ao longo do tempo, ou podes pedir ajuda de alguém especializado que te ajude neste tema, podes pegar no livro que te ensine, não é? Então, se ainda não é confortável, pode passar a ser. Eu partilho aqui também informação daquilo que é dito na maior parte dos estudos que se encontram sobre o tema, que mostram que é preferível contar à criança a verdade do que viver um segredo que pode ser um dia descoberto e que é percebido como traição e que põe em causa uma relação de confiança. Então, existe muitos estudos que apoiam esta vertente e aquilo que eu acredito é que a verdade é que quando se constrói um ninho de amor, de abertura, de compreensão, não é? Uma família baseada nestes valores, é muito mais fácil a partilha e a gestão, certamente, desta notícia por parte da criança. A criança é capaz de aceitar muito melhor. E certamente, quanto mais confortável for para ti este tema, mais normal e mais aceite vai ser também pela criança. E se ainda não é confortável para ti, porque pode não ser, e é natural que não seja, porque não é fácil de encaixar, também dizer-te que o tempo e o conhecimento pode ajudar-te a trazer mais leveza a este tema. E por isso é que outro tema importante é o pedir ajuda psicológica, pedir aqui apoio de especialista na área, porque o ter aconselhamento ajuda a trazer mais clareza, mais conforto, também a ultrapassar as dúvidas que possam existir. E como disse, até já disse no outro vídeo, esta não é uma decisão simples, é uma decisão que é para a vida, é uma decisão complexa, com várias nuances, e por isso ter aqui a ajuda de alguém especialista que possa acompanhar neste processo pode ser favorável. E bom, certamente que mais temas poderiam aqui ser abordados, mas julgo que dou aqui já algumas notas que podem ser importantes para o teu caminho nesta reflexão. Avançar para tratamento com recurso à doação é uma decisão que deve ser, como disse, bem avaliada. É um caminho emocional desafiante, mas quero muito que saibas que não estás sozinha ou sozinho e que estou aqui para te ajudar a fazer este caminho de uma forma mais leve, mais informada e, portanto, fala comigo se tiveres dúvidas, se precisares de algum acompanhamento, se precisares de alguma opinião, eu estou aqui para fazer o caminho contigo.